Renato para ele apresentar o professor Kenny. Gostaria de agradecer, então, ao professor Kenny Colares também o aceite do convite do capítulo 12 do Colégio Brasileiro de Cirurgia, para poder repassar aqui para os membros do colégio um pouco da situação de como é que está com relação à pandemia. Professor Renato, faça aí a... Perfeito, Raimundo Thompson. Obrigado pela oportunidade. De antemão, eu queria falar 2 minutinhos antes de passar a palavra para o meu amigo Kenny. Primeiro, eu gostaria de dizer que, na verdade, a iniciativa não foi uma ideia minha. Numa reunião da pós-graduação, do nosso grupo de pós-graduação da UFC, essa ideia foi, por incrível que pareça, ela foi do Ricardo Franklin. E a gente estava discutindo as continuidades dos trabalhos da pós-graduação e da graduação, e ele sugeriu essa ideia para a gente lançar para o colégio. E aí pediu para a gente conversar e tal. E, na verdade, eu fui o porta-voz da ideia para conversar com o Thompson e o Romildo, mas a ideia original foi do Ricardo Franco. Segundo, eu gostaria de apresentar o meu amigo Kenny, né? Acho que o principal título dele é esse, é um camarada que eu conheço há mais de 30 anos, mas ele tem outras qualificações também tão importantes quanto essa. O Kenny se disponibilizou a estar falando com a gente aqui. O Kenny é mestre, doutor e fez residência em infectologia pela USP de Ribeirão Preto, é professor da pós-graduação da Unifor e é infectologista do Hospital São José desde que voltou para o Ceará da sua pós-graduação. É um camarada extremamente dedicado. Eu sei que todos os infectologistas do Ceará, que são poucos, os melhores todos estão sobrecarregados, alguns que eu conheço, mas os melhores estão extremamente sobrecarregados, e o Kenny é um deles, prestando assessoria, participando de diversos grupos, dando assessoria a diversos grupos e associações. Então, Kenny, eu já quero de antemão agradecer a você. Eu sei que tem umas noites aí que você está com um acumulado de noites mal dormidas aí, e eu sei do esforço que é para você estar ao longo desses dias todos prestando assessoria e nos ajudando nesse processo. Então, a nossa ideia é que o Kenny faça uma apresentação aí para todos nós da condição do coronavírus, da epidemia, da pandemia, dos números que sejam mais atuais, embora esses números estejam atualizados a cada segundo, não dá para ser atuais. E também, sobre o ponto de vista da infectologia, né, como é que a odontologia pode participar. A gente teve, só contemporizando já um desses temas, né, aproveitando a fala da Paola e a fala do Zé Carlos e a discussão que a gente teve no capítulo, eu particularmente acho que nós temos aí algo em torno de 2.000 profissionais, a 3.000 profissionais no estado, nos municípios, no município de Fortaleza e no estado, que tem um papel fundamental no enfrentamento dessa doença, não como dentistas, mas como profissionais de saúde. Meu Deus, meu filho está com otite aqui e eu, sem poder levá-lo para o hospital para aplicar, eu passei a semana, 10 dias aqui, aplicando injeção na bunda do menino. Qual é o problema do cirurgião dentista estar vacinando as pessoas? Qual é o problema do cirurgião dentista estar ajudando, fazendo trabalhos que não necessariamente são do cirurgião dentista por formação, mas são obrigações de um profissional de saúde, de um servidor público, que nessa hora a gente não pode dar as costas à população. Então, eu acho que nós temos uma população extremamente qualificada, de profissionais extremamente bem formados, como nós, como dentistas, com diversas qualificações, e a gente não pode. E, principalmente, poucos profissionais têm a vivência, as experiências com barreiras e proteções de EPI, como nós, dentistas, pessoal. Então, nós, assim, mais do que ninguém, somos um dos profissionais que podem mais contribuir pelo fato de sermos os mais arriscados a nos infectar, e por isso estamos sendo eximidos dos nossos trabalhos diretos. Somos que temos potencial de ajudar as outras áreas de trabalho. E, de jeito nenhum, se nós dermos as costas, nós corremos risco de desmoralizar enquanto profissão. Então, eu acho que esse apelo que a Paola e esse apelo que o Zé Carlos coloca são fundamentais para sensibilizar os dentistas como profissionais de saúde. Eu estou insatisfeitíssimo pelo fato insatisfeito no sentido da universidade ter suspendido as aulas,
né? E procurando atividade para fazer, porque eu estou doido para ajudar na medida do possível. Embora eu esteja de quarentena, porque estive próximo a alguém que teve coronavírus, eu estou no 10º dia, sem sinal nenhum, mas eu estou no 10º dia de quarentena, e acho que não tem problema nenhum, porque foi um contato muito rápido e não próximo, mas doido para voltar ao front aí. Mas o Kenny, fique à vontade, meu amigo, agora é a sua hora de falar. Não, tá joia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Som? Estão ouvindo? Não? Bom, gente, boa noite, uma grande oportunidade de estar aqui com vocês. Eu confesso que é a primeira vez que eu estou usando essa plataforma aqui, então vocês vão ter que me ajudar um pouco. No final de semana, o Renato tinha pedido para falar um pouco sobre o assunto. Para dizer a verdade, esse final de semana foi tão intenso. Eu estou no comitê lá de crise, lá no COI da Secretaria de Saúde, e assim, a coisa não tem hora, é problema o tempo todo, mesmo estando em casa aqui, é o tempo todo com demandas, né? Que eu não tinha compreendido que ia fazer uma apresentação, achei que a gente ia só conversar. Eu tenho uma apresentação que eu fiz aqui na sexta-feira, que eu posso ir pensando coisas que eu acho que pode interessar, e eu não sei até que ponto até não seria interessante se vocês quiserem interromper, para não ficar um tempão falando, às vezes sem nem saber se eu estou falando algo de interesse, à medida que eu for falando enfim, vocês poderem me ajudar a selecionar as coisas aqui mais interessantes. Não sei se dá para ser assim. Sim, à vontade, professor. Tranquilo. Vamos experimentar aqui. Como é que é aqui no compartilhar a tela aí? O senhor tá no computador, professor? Eu estou no notebook. Notebook. Então, assim, eu já habilitei aqui compartilhamento de tela. Então, você vai ter uma aba inferior, onde você vai ter aqui compartilhamento de tela. Só clicar para compartilhar a sua tela, já vai abrir sua tela aqui diretamente. Tente. Perfeito. E aqui... Teria isso aqui. Prontinho. Perfeito. Deixa eu voltar. Então, eu vou tentar ver, não se incomode aqui se eu pular um pouquinho algumas coisas, porque, na verdade, eu não tinha planejado tentar isso aqui hoje. Mas tem as coisas mais importantes que eu acho que a gente pode conversar. E, claro, que fica aberto aí para se vocês quiserem sugerir outra abordagem, outro assunto que não seja esse, né? Essa aqui eu atualizei rapidamente aqui a situação da epidemia no mundo todo, né? Quer dizer, são aí já 350 mil casos no mundo, cerca de 15 mil óbitos, realmente uma doença que cresceu aí na velocidade estonteante, né? Tem que pensar que a gente, em janeiro, um dia desse, a gente nem sabia exatamente o que era isso. Realmente é uma coisa que deixou todo mundo perplexo. A gente percebe aqui que já de cara que é uma doença que acometeu muito mais o hemisfério norte do que o hemisfério sul. E a gente acredita que isso já sinaliza uma certa influência da sazonalidade. Essas infecções respiratórias, todas elas têm essa característica. Essa doença, mesmo nova, ela parece que já tem essa característica, uma predileção, não é uma exclusividade, de se disseminar com maior facilidade em regiões de temperatura mais baixa, né? Em regiões... Isso aí, mais lá para frente, se a gente quiser conversar quanto tempo isso vai durar e quais são as perspectivas, a gente pode tentar... Como é que é a sazonalidade brasileira dessas doenças respiratórias aqui no Brasil, para a gente tentar imaginar, né? O que será que vai acontecer no Ceará, o que vai acontecer no Nordeste, o que vai acontecer no país todo, enfim. Eu sempre coloco essa apresentação, no começo dessa apresentação, pelo menos 1 ou 2 slides, chamando a atenção de que muitas vezes é muito pouco discutido nas atividades que a gente vê em televisão, em tudo, nessa coisa que a gente é bombardeado, assim, a pergunta, por que isso está acontecendo? Isso era previsível? De onde vem de onde é que vem essa doença, né? Fica parecendo como se fosse uma praga divina que, de repente, caiu sem explicação. Quer dizer, doenças como essa, elas têm sido cada vez, nos últimos 10, 15 anos, a gente praticamente nas nossas revistas, nos nossos encontros, está sempre sendo discutido, né? Aquela frase, não é saber se vai ou não vai ter pandemia, a questão é saber por qual agente e quando, porque certamente vai ter. Isso aí tem uma conexão entre a nossa relação com a natureza, né? A nossa relação com a natureza, boa parte dessas doenças que chegam fazendo uma grande confusão, elas vêm de animais, elas são doenças de animais que saltam para o ser humano. Uma questão que predispõe a gente para que isso aqui aconteça são as grandes aglomerações humanas, grandes populações,
né? Então, não é à toa que isso aqui surgiu numa cidade gigantesca, né? Uma cidade de 11 milhões de habitantes que dizem que é a cidade média. A cidade média deles lá, né? Então, uma grande aglomeração de pessoas e uma grande circulação de objetos, de bens, especialmente de pessoas no mundo, resultado aí da globalização, né? Então, isso tudo aconteceu nos últimos 15, 20 anos numa velocidade muito grande, né? Não é à toa, isso pode parecer uma coisa muito abstrata, mas se você pensar qual é a orientação que se dá para controlar essa doença? Afastar as pessoas e evitar a mobilidade humana. Evitar que as pessoas viajem, fechem portos e etc, etc. Porque tentar, ou seja, dificultar a vida do vírus. Para o vírus, um monte de gente suscetível junta no mesmo local é ótimo. E se essas pessoas ficarem viajando e se espalhando, é excelente, né? Tudo que ele precisa. Aqui é só um exemplo, para a gente não cansar vocês, de um artigo que já colocava lá, depois da epidemia de SARS, que aconteceu lá em 2003, já colocando que as condições para criar SARS ainda existem e que era uma verdadeira bomba relógio quando aconteceria novamente uma coisa como essa. Então, a gente fica meio perplexo de não ter havido uma... A gente percebe que naquela região que teve essa doença lá na Coreia, na China, eles criaram um sistema de detecção rápida de rastreamento desse tipo de doença para que não deixar ela se expandir muito, né? Mas nem todo mundo, especialmente a gente aqui, a gente não tem se preparado. Se a gente parte do pressuposto que essas epidemias elas vão ficar acontecendo, porque existe um substrato para isso, existe um ambiente que é propício, então a gente tem que se preparar, a gente tem que estar preparado para isso, né? E a gente não estava tão preparado assim. Enfim, esse aqui é o quadro eu não sei se está cortando para vocês, o slide corta? Corta, porque aqui as câmeras estão em cima. Tudo bem. Só mostrando aqui realmente que a epidemia que era chinesa, hoje em dia o número de casos é muito maior fora da China do que na China. Na China a doença já está sendo controlada, mas realmente expandindo aí, inicialmente lá para a Europa e depois entrando nos Estados Unidos, e a gente está aí na reta, né? E sem saber se a gente vai ter a mesma, digamos, ainda não se sabe, com certeza, se a doença vai ter o mesmo comportamento, a mesma velocidade que ela teve no hemisfério norte, né? Por enquanto, os casos estão subindo de uma forma parecida com o que aconteceu, mas a gente não sabe se aqui vai ser melhor, igual ou pior. Isso aqui era o que tinha na sexta-feira. Só explicando, não deu para atualizar isso aqui. Aqui tinha 550 casos confirmados. Eu olhei rapidamente na internet, que já são 1.500, né? Da sexta-feira para cá, ou da quinta-feira para cá, já triplicou o número de casos. Só para chamar a atenção que a doença tinha sido notificada em 17 estados, já tinha 8 estados com transmissão comunitária, e aí depois, na sequência disso, logo depois, o Ministério da Saúde já identificou que o Brasil todo estava em transmissão comunitária, e aí, a partir daí, aquela questão de saber para onde a pessoa viajou, onde não viajou, e etc., começa a perder um pouco o sentido. Porque a doença já está, e o Ceará também, eu não sei, é todo mundo daqui, o Renato? Quase todo mundo. Tem um ou outro importado aí, mas é todo mundo aqui. Tá, enfim, a nossa realidade aqui, e o Ministério já assumiu para o país todo, de que é de transmissão comunitária, né? Então, a gente não tem mais aquela questão de teve contato com alguém, veio da China, ou veio enfim, a doença já está aqui entre nós, foi decretada a transmissão comunitária. Enfim, aqui é mais mostrando os números, a importância, a mortalidade, isso aqui está desatualizado. Não sei até que ponto interessa vocês entender algumas coisinhas bem básicas do vírus, sem querer cansar demais. Renato, é importante isso. Vai me ajudando. Isso é importante tanto na prevenção de EPIs como na importância da descontaminação para a gente. Vou tentar restringir só o que é mais importante, né? Esse é um vírus de RNA e isso faz toda a diferença. Se a gente pegar as epidemias ou as pandemias que aconteceram aqui nos últimos 20 anos, todos eles são esse tipo de vírus, né? Que tem como uma característica uma capacidade enorme de se multiplicar, mas ele não tem a capacidade de causar infecção prolongada ou latente nos seres humanos, né? Ou nos organismos de uma forma geral. Então, é que nem a dengue ou a gripe. Ele chega, ele faz uma doença aguda e ele tem ali um tempo restrito até a pessoa ficar boa para ele saltar para uma outra pessoa. Se isso não acontecer, acabou-se, né? Diferente de uma doença como herpes, diferente de uma doença como HIV, que tem a capacidade, né, de
de permanecer por tempo prolongado. Então, isso explica muito essa estratégia que está sendo colocada de distanciamento das pessoas, dificultar o salto do vírus de uma pessoa para outra, né? Se você fizer isso, é uma das armas mais poderosas aí. Se você fizer isso, quem estava doente fica bom e não transmitiu, é mais efetivo do que um remédio, né? Esses bichos daqui também têm uma capacidade, outra característica deles é a capacidade de mutação. Então, nessa multiplicação louca que ele tem, eventualmente ele faz cópias erradas do seu RNA, e esse vírus, então, ele vai evoluindo, ele vai mudando o seu comportamento. Ele tem essa mutação, né? E aí a gente só fazendo conexão aqui para essa proteína aqui, para a gente não encher o saco, essa proteína é essa aqui, essas proteínas na superfície do vírus, a principal função dela é engatar em determinados receptores que a gente tem nas células, né? Então, o vírus ele não entra em qualquer célula, ele é preciso que a proteína dele, como uma chave, se encaixe na proteína da célula como uma fechadura, né? E na hora que a gente tem mutações, por exemplo, um vírus que tinha essa chave aqui capaz de entrar no morcego ou capaz de entrar no porco, vai ser capaz de entrar na nossa célula. Aí uma doença se transforma de uma zoonose numa doença humana, né? Então, essa mutação aqui é que deve ter acontecido. Isso aqui vai ser interessante para a gente tentar ver, para a gente entender essa doença, quais são os tipos de células que essa célula aqui, essa chave se encaixa, né? Quais são os receptores que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, me interrompam sempre que vocês quiserem, tá certo? Isso aqui é mostrando a capacidade de variabilidade do vírus, de mutação, não precisamos, mostrando aqui a quantidade de animais que ele é capaz de se multiplicar, tá certo? Todos esses animais aqui, mais alguns que não tinha disponível aqui para eu colocar, tem coronavírus, então essa doença é uma doença muito comum na natureza, difundida em vários animais, muito diferentes, animais da água e etc. Nesses animais, ela tem característica de causar doença, especialmente no trato respiratório, no trato gastrointestinal, no sistema nervoso central, fígado e aparelho reprodutor. Isso aqui acaba se repetindo um pouco com o que a gente vê nas pessoas, né? Especialmente a doença do trato respiratório, mas não somente no trato respiratório. Ela comete outros tecidos também. Não vou cansar vocês com isso aqui só colocando o nome da doença, né? O nome da doença foi... esse quadro aqui, ele resume os coronavírus humanos. Ou seja, esse coronavírus, ele é o 7º coronavírus humano descoberto. Essa família coronavírus, né? Que foi descrita aqui em 65. E aí, de lá para cá, foram descobertos 7 coronavírus. Esses aqui, que estão meio apagadinhos, eu botei em ordem cronológica, eles são vírus de resfriado. Causam resfriado, dificilmente causam doença importante, grave. Isso aqui, provavelmente, todos nós já tivemos. É responsável pelos resfriados, mais ou menos 20% dos resfriados da gente, que é a doença mais comum, né? Cada pessoa, cada indivíduo costuma ter cerca de 5 resfriados por ano. Então, é a doença mais comum que existe, resfriado. E eles representam aí 20% das causas de resfriado, né? Só que em 2003 surgiu pela primeira vez esse vírus aqui, causando uma doença pulmonar grave que não era muito o que se conhecia dessa família, né? Então foi a grande novidade que teve em 2003, uma doença que causava uma doença respiratória grave, não só o resfriado, que é uma doença mais da parte respiratória superior, mas é uma doença pulmonar que acomete mais a parte inferior, causando falta de ar e causando uma coisa um pouco mais séria, né? Em 2012 a gente teve esse outro aqui que não chegou por essas bandas, surgiu lá no Oriente Médio, né? E agora, final de 2019, surgiu a SARS-CoV. E aí a gente já essa denominação do vírus. Esse aqui é o nome do vírus, esse aqui é o nome da doença. E só o fato dele estar aqui denominado como SARS-CoV-2 já sinaliza para a gente que foi estudado o genoma do vírus, e o vírus mais parecido com ele, se a gente quiser entender, baseado no comparativo com um parente mais próximo, ou seja, que tem um comportamento mais parecido, esse vírus da SARS de 2003. Então, muitas das coisas que a gente está adotando atualmente, como verdades, orientações e etc., são baseadas com o que a gente aprendeu com esse vírus. E eles têm muita coisa parecida, tá certo? Uma das principais é a capacidade, aquela coisa que a gente colocou, o receptor que tem na superfície da célula, que se engata naquela chave lá, que é a receptor na superfície, é esse receptor da enzima conversora de angiotensina 2, né? Que é o mesmo que é utilizado por esse vírus aqui. E aqui a gente vai mostrar aqui
Eu sei que essa parte inicial aqui eu estou cansando vocês com uma coisa um pouquinho mais básica, mas que talvez vai fazer sentido para a gente entender algumas coisas lá, tá certo? Por favor, protestem. Protestem se tiver muito... Se a viagem tiver muito grande, protestem aí que eu tento ajudar. Então, Tranquilo. a capacidade... Esse vírus vai ter a capacidade de entrar naquelas células que tem o receptor para ele, né? Esse aqui é o receptor do enzima conversora de angiotensina, que é a mesma enzima que aquelas drogas que a gente utiliza para hipertensão, elas agem, né? E vai aqui, claro, se ele consegue entrar na célula, ele vai entrar naquela célula. Isso aqui, para a gente, diz muito. A gente saber qual o receptor que o vírus ele é capaz de se ligar e entrar, já fala muito sobre a doença, né? Então, um exemplo prático. Se a gente sabe que o vírus HIV tem uma GP120 na sua superfície e que ele tem capacidade de se ligar aos receptores de CD4, e a gente sabe que os receptores de CD4 estão em linfócitos e estão em macrófagos, é muito fácil intuitivamente entender que essa doença é uma doença do sistema imune, porque a porta de entrada que ele tem é no sistema imune, né? Então, se a gente for ver aqui onde é que no nosso corpo tem esses receptores, a gente vai ver que onde vai ter mais importante são nessas células do epitélio respiratório e que são mais profundas, são células, são receptores do trato respiratório mais baixo. A gente vai ver quando for olhar na clínica que esses pacientes eles têm muito mais sintomas, um acometimento do trato respiratório baixo, ou seja, tosse e falta de ar, do que aqueles sintomas que a gente chama muito de resfriado, que é nariz escorrendo, dor de garganta, nariz entupido, espirros e tal. E, obviamente, que o comprometimento do trato respiratório mais profundo é mais perigoso, porque é aqui que a gente faz, aqui que a gente respira, né? Então, o fato de acometer predominantemente o pulmão explica por que algumas pessoas vão ter doença um pouco mais grave. Só chamando a atenção que, apesar de ser predominantemente aqui que esse vírus ele tem capacidade de entrar e causar lesão e doença, existem receptores nos rins, existem receptores no sistema cardiovascular, existem receptores no trato gastrointestinal, existem receptores nos testículos e no endotélio vascular também. E o que a gente observa naquele paciente mais grave, naquela minoria de pacientes que são mais graves, é que muitos deles começam a ter sinais de agressão nesses outros tecidos. Estou querendo dizer com isso que, apesar de ser uma doença predominantemente do trato respiratório baixo, nos pacientes mais graves, ele mostra que ele é capaz de invadir e agredir outras células, por isso que a doença pode ser muito mais grave, né? Ou seja, lesão pulmonar, lesão renal, e por aí vai. Tudo bem? Tudo tranquilo. Até aqui. Tá ótimo. Tá ótimo, cara. Vamos nós. Se vocês ficarem calados aí, eu vou começar a acelerar aqui vertiginosamente. Só falando um pouquinho sobre transmissão, que eu acho que é uma coisa importante, né? Então, o que sabemos sobre a transmissão desse vírus? Aparentemente, das grandes circunstâncias aqui, na maioria das situações, a transmissão dele é feita por gotículas, né? Vocês devem ter contato com isso, eu vou falar só o mínimo aqui. Essas gotículas são partículas maiores, né? E tem como característica, ter um alcance mais baixo. Então, por isso que se fala ali 1 metro, e no caso aqui existe uma certa tendência por segurança em falar em 2 metros, mas tradicionalmente a transmissão de gotícula, a pessoa que está sob risco é aquela pessoa que está mais ou menos a 1 metro de distância daquela pessoa que está doente. Porque quando a gente tosse, espirra, e essas gotículas elas são eliminadas, elas não têm a capacidade de ir muito longe, né? Então, o afastamento das pessoas de 1 metro ou 2 metros já vai fazer com que exista uma chance muito pequena de que haja transmissão, né? E também isso aqui explica por que a máscara cirúrgica, ela é capaz de filtrar essas partículas maiores com certa facilidade. Há outro tipo de transmissão que é mais comum aí, especialmente no sarampo, na varicela, que, digamos, é o mais difícil da gente controlar, é essa transmissão por aerossol, ou seja, partículas pequenas que conseguem ficar no ar mais tempo, conseguem alcançar distâncias maiores, né? E que a máscara cirúrgica não dá conta de filtrar todas. Então, são as circunstâncias em que a gente utiliza a máscara cirúrgica, né? Então, o que se sabe é que essa doença, na situação natural, ela vai fazer transmissão por gotícula, mas quando a gente manipula, especialmente a via aérea, o trato respiratório do paciente, talvez se aplique um pouco o que vocês fazem, ele é capaz de criar aerosóis, fazendo com que isso aqui percorra uma maior distância, fazendo com que a máscara cirúrgica possa ser insuficiente, né? E esses aerossóis, eles passam algum tempo no ambiente. Então, mesmo depois que o paciente vai embora, é possível que aquele ambiente ainda fique algum tempo ainda com aquelas partículazinhas lá
suspensas. Tudo bem? Duas coisas importantes para chamar a atenção também é que não é só a forma respiratória a transmissão dessas doenças, existe transmissão por contato, que parece ser muito importante para esse vírus, talvez tão ou mais importante do que a parte respiratória, e a possibilidade aí da gente com as mãos, isso aí está sendo falado demais, né? Eu acredito que vocês já estão até cansados de ouvir, o contato que a gente tem com a mão de uma pessoa que está contaminada e depois a gente passa nas mucosas, né? A mão só não é problema, mas o problema são as mucosas e a pessoa pode se infectar. E os fômites, né? Objetos que são tocados por uma pessoa contaminada e que são depois tocados por uma pessoa que não está contaminada. Obviamente isso aqui só vai ser importante mais uma vez se essa pessoa, antes de higienizar as mãos, for para as mucosas. Se ela não fizer isso, não tem problema. Outra característica que esse vírus tem é a capacidade de sobreviver mais tempo no ambiente. Talvez por conta disso, essa capacidade tão grande de transmissão que ele está demonstrando, né? Ou seja, esse vírus, ele é mostrado aqui que ele, em situações aqui onde ele está em secreções líquidas, ou seja, uma coleção de secreção respiratória, esse vírus ele tem a capacidade de resistir por um período de dias, né? Até 7 dias, né? Aqui ele já sinaliza nesse trabalho, esse trabalho aqui é feito com o vírus da SARS, aquele lá de 2003. Mas parece estar se repetindo exatamente com esse novo vírus. Veja que no ambiente mais frio, com temperaturas mais frias, esse vírus é capaz de ficar mais tempo. Isso aqui talvez explique um pouco porque o clima frio ele facilita a vida desse vírus, porque ele faz com que ele consiga ficar mais tempo viável esperando a próxima pessoa que vai chegar para ele infectar, né? No ambiente que a gente trabalha. Mas no que interessa mais para a gente, que é o que acontece dentro do hospital, é que nesse trabalho com o SARS ele mostrou que em ambientes secos, em material seco, que não é coleção líquida de secreção, que é por parte das vezes um papel que teve contato com a secreção do paciente, aqui avental, né? Diferentes tipos de avental, a capacidade do vírus sobreviver é menor. Mesmo assim, você saber que o vírus ele tem a capacidade de ficar 24 a 48 horas no ambiente e aí depois chegar uma pessoa e se contaminar é muito tempo, né? Tem trabalhos mais recentes aí sendo feitos com esse vírus, mostrando que esse aqui já é com o SARS-CoV-2, mostrando que ele é capaz de sobreviver, é viável, né? Eles colocam em diferentes materiais e vão repetindo cultura daquele material para ver até quando o vírus continua crescendo, né? Então, dependendo da superfície, ele pode sobreviver menos tempo, 4 horas, 8 horas, mas em algumas superfícies, aço aqui, por exemplo, né? O material que a gente utiliza é de aço, né? Plástico, ele pode permanecer por mais tempo, né? Então, a questão da contaminação ambiental, especialmente dentro do ambiente, eu sei que fica todo mundo muito preocupado com a questão da máscara, e é uma coisa importante, mas acredita-se que talvez a transmissão dessa doença ela tenha sido tão importante, talvez por essa capacidade desse vírus contaminar o ambiente e ficar ali dias viável esperando pela próxima pessoa entrar em contato com ele, tá entendendo? E aí é a questão que tem sido colocada da higiene das mãos, a higiene dos objetos, né? E obviamente dentro do ambiente hospitalar, o ambiente assistencial como vocês trabalham, tem que cuidar um pouco onde esse paciente estiver, tem que cuidar um pouco da higiene dessas superfícies, porque certamente se ele estiver contaminado, vai contaminar aquele material e aí essa coisa da limpeza, felizmente é um vírus que é muito sensível a álcool 70, a boa parte dos antissépticos, né, hipoclorito. Ele é bem sensível, não precisa de coisa muito complicada para destruir, mas a gente precisa caprichar muito dessa higiene ambiental, porque se todo mundo tiver com máscara e paramentado, mas ninguém cuidar disso aí, quando o paciente for embora, a gente se contamina no próprio ambiente, né? Isso aqui eu vou pular. Estou mostrando também que, aparentemente, o paciente, ele sintomático, assintomático, ele pode passar aí até 15 dias, às vezes, eliminando partículas virais, né? Então, outra coisa que explica a transmissão dele muito mais fácil é o fato dele poder a pessoa ficar eliminando. Normalmente, as doenças respiratórias, o paciente fica eliminando o vírus a primeira semana, geralmente, depois já começa... Perdão, desculpa a interrupção. Perdão. Opa, estou adorando que vocês interrompam. Perfeito. Só uma pergunta aqui no chat, que a gente também está tendo aqui, dos colegas, uma pergunta aqui do Francisco Aurélio, se ele também é sensível à clorexidina, 0,12% ou 2%. Olha, eu tenho lido alguma coisa de que a clorexidina, talvez, a única ponderação que tem tido é que a clorexidina talvez não seja, ou pelo menos tem algumas informações que ela talvez não seja tão boa quanto os outros
os outros antissépticos, sabe? A clorexidina parece que ela não é tão potente e tão segura. Mas lá eu estava dando uma olhadinha hoje, que eu ia conversar com vocês, tem alguma substância lá que eles, inclusive, eles sugerem, né, coisa que para mim é meio nova, antes de fazer o atendimento, fazer bochecho com algumas substâncias, né? É o peróxido de hidrogênio. Isso, peróxido de hidrogênio, e tinha outra lá, coisa parecida com povidine, povidona. Povidona, mas povidona cora a boca todinha, porque... Não, ok. Aí não é meu território. Mas é o que tinha lá no último guia da Anvisa, que saiu agora dia 21, tem lá umas 2 páginas sobre o atendimento do ambiente odontológico. Eu fui dar uma olhada, né? Obviamente, tem a recomendação é que todo paciente a ser examinado, fazer a horoscopia, o exame da boca, você faça a solução de peróxido de hidrogênio a 1%, né? Que em grosseiras formulações, se você pegar uma água oxigenada a 10 volumes e medir 3 ml e mais 2 ml de água comum, você faz essa solução de 1%, mais ou menos, se não me engano, é isso. Se alguém me corrige aí quem as proporções, mas se não me engano é mais ou menos isso. Aí já não posso ajudar em nada. A parte de transmissão que eu queria falar, acho que ela acaba aqui. Não, aqui só mostrando alguns trabalhos de transmissão nosocomial, né? A possibilidade de você ter pequenos surtos dentro do hospital de transmissão desses vírus. Os vírus parentes dele lá também causaram a mesma coisa, né? E acredita-se que você vê que aqui no caso desse trabalho aqui, que foi feito com pacientes que estavam internados nesse hospital, 40% dos pacientes que foram registrados nessa casuística eram ou profissionais ou pacientes do próprio hospital, né? E vê que ele caminhou aqui por várias alas do hospital, né? Tinha gente que adoeceu aqui, tinha paciente que estava internado para uma outra coisa e se contaminou dentro do hospital, né? E aí você vê que ele se contaminou aqui na clínica, mas ele também se contaminou na cirurgia, na oncologia, que a gente imagina que são áreas, são setores bem diferentes, né? Distantes, talvez, de onde esses pacientes estavam, né? Então, fica a questão como é que é possível que a contaminação do material hospitalar ou dos profissionais, muitas vezes, carregam esses vírus por dentro do hospital, ou equipamentos que não estavam sendo bem cuidados, talvez. Então, cada vez mais a gente tem valorizado essa contaminação ambiental, contaminação do ambiente do serviço, talvez seja uma grande fonte de infecção para pacientes e para profissionais. Como um alento, né? Como um alento desse povo todo que adoeceu aqui, que acha-se que foi no hospital, porque, claro, que estavam na China e estava havendo epidemia, ele pode ter se infectado fora. Todo mundo ficou muito bem, não teve nenhum óbito, nem complicação desses profissionais, né? Mostrando que a doença é predominantemente benigna. Eu acho que talvez fosse importante falar um pouquinho só sobre essa próxima parte que vem, como é que é mais ou menos a compreensão que a gente tem do espectro dessa doença, a gravidade que ela tem, as manifestações diferentes que ela tem. Não sei se vocês querem falar um pouquinho sobre transmissão, tirar as dúvidas de transmissão, ou eu falo um pouco sobre isso e a gente tem para conversar. Como é que vocês estão achando? Tá ótimo. Por mim, assim, para mim tá ótimo. Pode continuar. Vou fechar essa parte aqui e aí depois deixo a critério de vocês a gente conversar, tá certo? Eu acho que depois disso acho que seria bem interessante aquilo que você falou da perspectiva de futuro aí, das sazonalidades e tal, também para a gente compreender o que nos espera para frente. Tá certo. Perdão, de novo. Só para deixar realmente bem claro aqui, que é uma dúvida que também está aqui no chat, se realmente para desinfecção, para antisepsia das mãos, o povidine, a povidona também funcionaria? Sim, provavelmente sim, porque a higiene já funciona muito bem só com água e sabão, né? E com álcool gel, né? São substâncias muito menos potentes do que o povidine, né? Com certeza que ele vai funcionar. A única ponderação que eu vi, assim, um antisséptico desse que a gente usa mais e que está lá colocado como não tão bom foi a clorexidina. Nesse sentido, ele é super generoso, ou seja, a maior parte das coisas que a gente utiliza são ativas, né? Claro que eu saber produto por produto, mas qualquer dúvida aí a gente pode procurar depois e mandar para vocês. Ok.
Só colocar, então, mais ou menos como é que essa doença ela se comporta e aí depois deixar a gente aberto, né? Aqui eu faço, nessa aula, eu faço uma comparação com o que a gente conhece. As doenças infecciosas, elas têm essa característica, né? Elas, apesar de a gente espera que a doença ela seja mais ou menos, se comporte mais ou menos igual em todo mundo, mas, na verdade, a doença infecciosa ela é o produto aí do encontro de um micro-organismo, pode ser mais ou menos patogênico, né? Um determinado hospedeiro que pode ter mais ou menos capacidade de se defender de doença mais grave, num determinado ambiente. E desse balanço aí, quase toda doença infecciosa tem um pouco essa característica. Pessoas que têm infecção e nem têm manifestação, eu peguei aqui o exemplo da dengue, porque é um exemplo de uma doença bem conhecida. Dessa doença que eu vou já mostrar, esse conhecimento está em construção. A gente não sabe 100%, né? Mas, normalmente, ela tem essa coisa. Tem uma proporção de indivíduos que tem a infecção e não tem sintomas, ou tem sintomas tão leves que isso passa batido. Tem a doença na sua manifestação mais clássica, né, como a dengue mais tradicional, e tem aquela proporção que geralmente é pequena de pessoas que vão ter um quadro mais grave, né? E aí, dependendo, geralmente, de uma forma geral, quando você tem uma doença nova, a gente começa a conhecer do ápice para a base. Porque a primeira coisa que chama a atenção, que causa o alarme e todo o ruído, são esses casos graves sendo reconhecidos, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu com essa doença. Depois começa a se conhecer um grupo de pessoas que tem aquela doença e que não tem doença tão grave. Depois a gente vai determinar qual que é a proporção de pessoas que tem essa infecção. Então, esse é o processo que está sendo feito com esse vírus. E aí eu trago aqui em seguida aqui o que a gente já sabe sobre ele, né? Tá certo? Isso é comparado muitas vezes a essa figura do iceberg, né? Uma realidade em que você conhece parte da realidade, parte dela você não conhece. Eventualmente, essa parte pode ser menor, pode ser maior. Então, a gente começa a entender qual é a proporção de pessoas sintomáticas e assintomáticas, e a gente começa a entender ainda com algumas limitações qual é o potencial do assintomático transmitir. Isso a gente já está avançando um pouquinho nas últimas semanas, mas ainda não é uma coisa completamente certa, né? Esse dado aqui, o dado mais interessante que tem, mostrando assim mais ou menos como é que se divide esse comportamento, é esse trabalho aqui feito na China. Na verdade, são os casos notificados pelo CDC da China, uma quantidade brutal de indivíduos, né? E que eles colocam mais ou menos qual a proporção de indivíduos aí que tiveram doença leve, moderada e grave. E aí, tentando reproduzir lá desses dados aqui, eles diagnosticaram poucos pacientes, só 1% dos pacientes eram pacientes que eram assintomáticos, né? Que foi que eles conseguiram detectar. Obviamente, a gente imagina que isso aqui está subnotificado, mas que 80%, esse número que tem sido repetido muito na imprensa, nas coisas, 80% dos indivíduos tinham um quadro leve, que significa ter um quadro febril ou uma pneumonia leve, sintoma respiratório, mas sem complicar, né? Uns 14% eram pessoas que tinham aí, especialmente dificuldade de respirar, medida de diferentes formas aqui de hipoxemia, né? E são pessoas que muitas vezes precisavam internar, nem sempre na UTI, né? E 5% dos indivíduos que tinham doença respiratória mais grave, com insuficiência respiratória, com choque, disfunção de órgãos. Esse é o tipo do paciente da UTI, é o tipo do paciente que tem uma chance maior de ir a óbito, né? Agora saiu no dia 16, né? Semana passada saiu esse artigo. Agora a gente está acostumado a ler artigo, às vezes, assim, ler novidades saindo por cartas, né? Ou artigos que são publicados assim todo dia, novidades assim, artigos que são rapidamente aprovados e são rapidamente publicados online, né? E aí esse é um trabalho epidemiológico utilizando modelos matemáticos, mas abastecido com dados da vida real, né? E tentando estimar pela quantidade de casos, pelo número de pessoas acometidas, pelo fluxo de pessoas, e levando em consideração a curva de casos, qual deve ser essa relação entre sintomático e assintomático. Na verdade, esse aqui não é o primeiro, já tinha outros artigos sinalizando que existia uma proporção de assintomático muito grande, mas esse aqui foi o que saiu, digamos, que teve um impacto maior, saiu na Science, né? Colocando que 86% dos casos, provavelmente, a gente é estimado como casos que não foram detectados, ou seja, então, todo esse ruído que nós estamos assistindo corresponde apenas a 15% dos casos, né? Então, a proporção aí que ele coloca é mais ou menos de 6:1. Para cada pessoa assintomática, a gente deve ter 6 pessoas assintomáticas circulando por aí, né?
É estimado que a taxa de transmissão, que a capacidade do assintomático transmitir, ele é 55%, ou seja, tem metade da transmissibilidade que a pessoa tem, né? Que a pessoa que tem a doença tem. Ou seja, ele transmite, mas transmite com menos eficiência. Apesar disso, como ele é numericamente muito maior, é estimado que cerca de 80% dos casos novos sejam detectados por infecções causadas por esses indivíduos, e não pelos indivíduos sintomáticos, né? Então, na hora que a gente começa a enxergar isso, a gente começa a ver que esses casos que nós estamos vendo, reconhecendo como casos suspeitos, eles são a minoria. Porque nós estamos cercados de outros casos de pessoas que estão sem sintomas nenhum, né? E, sendo assim, é praticamente uma doença invisível, é muito difícil que a gente consiga bloquear completamente a evolução dela, e entra outras discussões que a gente pode fazer adiante. E aí, isso é uma notícia boa e ruim, né? Do ponto de vista de transmissibilidade, a transmissibilidade desse vírus parece ser muito maior, né? Muito maior do que a gente vinha percebendo, uma capacidade muito grande de se transmitir. Em compensação à letalidade, como a letalidade é Já comeram? o número de óbitos sobre o número de casos, né? Então, provavelmente, se a gente recalcular aqui, o número de pacientes graves, a proporção deve ser de 0,8% das pessoas com infecção vão ter aquela forma grave, né? E a letalidade, que é mais ou menos metade disso aqui, vai ser de 0,4%, ou seja, um vírus que é mais transmissível do que a gente imaginava e é menos letal do que a gente imaginava. Mas, independente de qualquer coisa, né? Como o importante é o número de óbitos que está causando, né? De qualquer forma, é uma doença que preocupa, que assusta, mas e a gente tem que enxergar que ela é uma doença que, na maior parte das vezes, a maior parte das pessoas não vai ter maiores problemas. Talvez, Renato, acho que das coisas mais importantes que tinha para colocar isso aqui, e aí eu posso ir, de repente, mostrando ou discutindo alguma coisa com vocês, de acordo com, e talvez ouvindo vocês, fica mais fácil eu acertar aquelas coisas que interessam a vocês, né? Porque, às vezes, é difícil a gente imaginar. Assim. Deixe só eu dar uma contribuição aí com a história da clorexidina. Por que ela não faz efeito? A ação da clorexidina é bacteriostática e é aparentemente vinculada à parede, à membrana celular. Como o vírus não tem membrana celular, a ação dela antiviral é praticamente inexistente. Então, a clorexidina, de forma geral, tem baixa atuação contra vírus. A ação dela basicamente é contra bactérias. Legal. A forma de destruição desses vírus costuma ser, como eles têm aquela superfície dele, aquele envelope dele é de gordura, então, por isso que qualquer sabão, qualquer coisa que tenha sabão, destrói aquela... Ação detergente, né? Qualquer coisa que tenha ação detergente, destrói aquela membrana dele inativa, tá entendendo? Agora, realmente, essa questão da clorexidina eu não sabia, muito interessante, né? Talvez ela não tenha essa ação detergente, a ação dela é de outro mecanismo, talvez por conta disso não seja efetivo. Né? Interessante. Isso. E mais? Digam aí. Kenny, eu queria ouvir, posso fazer a primeira pergunta? Pode fazer o que vocês quiserem. Eu queria ouvir de você, assim, tem uma preocupação, assim, na verdade são duas perguntas. Vendo o quadro hoje, eu estava observando o quadro de contaminação hoje do estado do Ceará, e do Brasil de uma forma geral, essa é uma doença que chega, é trazida pelos viajantes, de uma forma geral, pessoas de mais elevado poder aquisitivo, e que a gente, tanto é que a gente tem primeiro lotado os hospitais privados, por exemplo, que eu saiba, até onde eu sei de informações de colegas, o Monte Clínico e a Unimed já estão praticamente com sua capacidade lotada, mas o serviço público ainda não está. Hoje eu estive conversando com uma cunhada minha, que é neonatologista, ela estava dizendo que as UTIs infantis estão sendo transformadas em UTIs de adulto e as crianças estão sendo todas mandadas para casa e só ficando os casos gravíssimos concentrados em um ou outro hospital, e os neonatologistas vão ter que atender adulto. Hoje ela estava me dando essa informação. E a expectativa para as próximas semanas é porque a doença chegou na periferia, chegou nas cidades do interior. Então, qual a expectativa que a gente tem para a evolução da epidemia do Ceará, por exemplo, com a chegada da doença na periferia? Essa seria a primeira pergunta, porque boa parte de nós aqui trabalhamos no serviço público, HGF, JF e tal, e essas atitudes aí da prefeitura vai criar um hospital de campanha no
no ginásio, se não me engano, no Paulo Saradati, né? Alguma coisa assim. Então, qual é a expectativa que vocês que estão no comitê de crise estão esperando para a evolução da epidemia no Ceará e com esses bloqueios, como é que isso vai se dar? Né? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é, na evolução, assim, essa sazonalidade, a expectativa que a gente teve. Na minha avaliação, por exemplo, eu acho que a gente vai ter pelo menos mais um mês de bloqueio, aí, algo em mês de bloqueio, de inatividade. Qual a expectativa, assim, hoje que vocês têm para a progressão do lockdown aí para a população? Mais um mês, 45 dias, o que vocês esperam? Isso é algo difícil ter certeza, difícil ter consenso, né? Existem diferentes visões aí que a gente ouve e respeita, né? De previsões e do que pode acontecer, né? Eu acredito que esse aspecto sazonal, eu acho que outros vírus respiratórios têm, eu acho que vai ter algum impacto nesse vírus, tá entendendo? Agora, ou seja, a gente está numa situação que o nosso período de sazonalidade está meio que se acabando agora na reta do final de março, né? A gente tem o pico das doenças respiratórias começando ali em dezembro, janeiro, chega no máximo em fevereiro e março e começa a cair. Não quer dizer que a partir daí é proibido, que não é binário, não é uma coisa binária obrigatória. Mas essa sazonalidade tem a ver com o clima, tem a ver com o quê? Essa sazonalidade, ela tem a ver... isso aí não existe consenso. Né? Antigamente, a história era aquela de aglomeração de pessoas. No inverno, as pessoas se aglomeram. Quer dizer, aqui no Ceará, ninguém se aglomera no verão, né? A gente fica mais nervoso, com raiva de um do outro, querendo ficar longe, porque nesse período é quente e úmido, né? Claro que em locais lá de clima mais frio, temperado, as pessoas ficam mais dentro de casa, ficam mais aglomeradas, né? Acredita-se que talvez o mais importante é justamente se a gente parar para ver, por exemplo, quando eu pego um material desse para diagnóstico e eu boto no nariz de alguém aqui para fazer o diagnóstico, a primeira medida que eu tenho é botar aquele negócio no local úmido, no meio de transporte, e levar aquilo para resfriar. Por quê? Porque eu sei que o vírus vai sobreviver, vai ficar viável por mais tempo. Se eu deixar ele em temperatura ambiente, ele vai ser degradado, né? Então, obviamente, a capacidade desse vírus, e aparentemente para ele é muito importante isso, demorar muito tempo no meio ambiente, a capacidade dele vai ser menor de ficar viável e de infectar outra pessoa. Mas isso não é absoluto. Dizer assim, uma proteção divina, a gente não vai ter? Não, talvez a gente tenha. Isso, se a gente parar para ver, em 2009 a gente estava com a epidemia do H1N1 e, claro, houve uma pandemia também, né? Era uma pandemia também, mas um vírus que tinha uma capacidade de causar doença menos grave. Mas houve uma nítida divisão, a quantidade de casos e de óbitos que teve no Sudeste e no Sul. A gente teve alguns problemas, teve paciente internado, teve óbito, mas não foi a situação que eles tiveram lá, tá entendendo? Não foi a situação que os colegas lá, enquanto a gente estava aqui, não precisou fazer nenhum tipo de movimento desse aí, de ficar abrindo leito ou mudando, e etc, etc, lá eles diziam que tinha situações de ter que tirar o respirador de uma pessoa e colocar na outra pessoa sem fazer asepsia, porque não dava tempo não ter respirador, ou seja, viveu-se um pouco isso, e essa contradição norte e sul houve um pouco, tá entendendo? Eu tenho a impressão que a gente aqui vai ter a doença, mas que a gente vai ter com menor intensidade por menos tempo. Agora, isso não é absoluto. Por outro lado, nós temos outra coisa que o vírus gosta, que são aglomerações de pessoas, né? Isso não é absoluto. Se você realmente preocupa com a densidade que tem de pessoas na periferia de Fortaleza, especialmente, né? Uma das cidades que tem maior densidade populacional, né? No mundo, esse aí pode contrabalancear esse aspecto climático, ele pode ser contrabalanceado por outra coisa, né? Uma das coisas é uma população inteira suscetível, né? Isso é uma coisa que deixa a gente fragilizado, né? Grandes adensamentos populacionais. Por isso que é tão importante a gente fazer tudo para que essa doença não chegue ou que ele demore a chegar. Só quem, aproveitando... Desculpa, eu falo depois. Pode falar. Diga. Um outro amigo também, o Ivo Pita, também quer fazer uma pergunta aqui. Vou ficar à vontade aí. Claro. Habilitou o áudio, Ivo? Oi, tá ouvindo? Estou ouvindo. Pronto. Professor,
Eu queria saber se existe algum dado concreto em relação à transmissão para profissionais, né? Visto que a gente que está numa unidade, a gente tem um risco muito grande. Se profissionais que manuseiam a via aérea, que podem ali receber grande carga viral, isso pode justificar alguns quadros de colegas que a gente vê em estado mais grave, até profissionais jovens. Ou isso é um pouco de exagero que é circulado em algumas mídias sociais, em grupos de hospital, de colegas? Tem alguma coisa relacionada a isso? Olha, com certeza, a gente tem uma chance maior o profissional de saúde costuma se infectar mais. É uma doença que tem essa característica, né, de infectar, de proliferar de uma forma mais fácil no ambiente hospitalar ou ambiente assistencial, talvez do que a gente vê. Claro que as outras também, você tem surtos de varicela, surtos de influenza, mas aparentemente esse vírus é um pouco mais competente de causar esse tipo de problema, né? Então, a gente tem uma chance talvez maior de ter essa infecção dentro de pessoas que têm o ambiente hospitalar. Por que algumas pessoas fazem doença mais grave e outras fazem doença menos grave, né? Quer dizer, uma das coisas que você chamou a atenção é que certamente profissionais que manipulam a via aérea em condições de aerosolização, elas precisam ter mais cuidado e utilizar a máscara N95, né? Porque aí já é a questão da formação do aerosol que não tem na situação natural. Na hora que você vai manipular a via aérea, tipicamente entubar e etc, tem que se proteger, né? Nas doenças infecciosas como um todo, existe uma das variáveis daquela lá que a gente estava colocando, né? Doença mais grave vai ser muitas vezes um patógeno mais agressivo, mas também pode ser um maior inóculo, uma maior quantidade. Então, quer dizer, se a pessoa aspira X micro-organismos e outra aspira 10X, existe uma possibilidade que a pessoa que aspira, estou falando de histoplasma, estou falando de um raciocínio geral. De uma forma geral, o inóculo é importante. A quantidade de agente que você contrai, ele pode ser um dos fatores que faz você ter uma doença mais grave, ou definir, às vezes, quem às vezes manifesta ou não manifesta. O inóculo é uma das variáveis, né? É uma das variáveis. Mas, por outro lado, tem questões do hospedeiro, né? Existem potencialmente questões genéticas. Aquele receptorzinho lá, que a gente colocou, que é muito importante para entender a doença, ele parece que ele tem distribuição diferente, por exemplo, entre o sexo masculino e o sexo feminino. O homem parece que tem mais, e realmente o homem parece que tem uma doença um pouco mais grave, ou tem uma chance maior de internar, a diferença não é tão grande. E parece que entre etnias, ele também tem uma diferença. Então, se a pessoa tem menos aqueles receptores, ele pode ter doença menos grave, a doença pode ser mais leve, né? Então, isso pode fazer que, muitas vezes, a doença ela pode se manifestar de uma pessoa para outra, ou de uma região para outra, ou de um país para outro, de uma forma diferente em termos de gravidade, né? De forma geral, realmente, se a gente fizer uma inalação de uma quantidade grande, a gente vai se infectar. Naquele trabalho lá que mostrou, daqueles pacientes todos lá, que eram uns 40 lá, né, que eu mostrei para vocês, só teve um paciente que precisou ir para a UTI. Desses 40 indivíduos aqui, só teve um profissional que precisou ir para a UTI, de todos eles. E ainda assim, foi um paciente que foi para a UTI e saiu bem. Mostrando uma outra característica, que pessoas que têm esse aqui que está aqui, né? A idade, né? Então, uma relação muito grande com a idade, está sendo muito mostrado, né? Aqui são as faixas etárias, né? E a letalidade média seria essa aqui. Sobe de uma forma importante nas pessoas com mais idade. E a questão das comorbidades, né? Então, quer dizer, de uma forma geral, a gente vai pegar o profissional da saúde, a maior parte deles vão ser pessoas com menos de 60 anos de idade, apesar que vai ter gente acima de 60 anos de idade, e certamente pessoas com uma quantidade de comorbidades talvez menor do que aquelas pessoas que adoecem, né? Isso explica talvez por que aqueles profissionais se infectaram tanto, mas não tiveram doença tão grave, né? Então, a gente imagina que isso vai ser especialmente problema para quem tiver esses fatores de risco aqui. E talvez os profissionais que têm esses fatores de risco, talvez o serviço tenha que se organizar um pouco, de preservar, na hora da função, o tipo de atividade, colocar diferenciadamente para pessoas que têm um risco maior de ter a doença, né? Só aproveitando aqui, se conseguir responder. Outros colegas também que estão querendo perguntar.
vou aproveitar logo e fazer minha pergunta também. Vou passar aqui na frente. Como é que está a questão em termos de tratamento, a questão da associação lá da hidroxicloroquina com azitromicina, se está funcionando mesmo? Como é que, se já está sendo aplicado aqui em algum hospital, se realmente tem alguma perspectiva interessante? Olha, o que tem na literatura falando sobre a ação dessas medicações é muito pouca coisa, né? Ela foi bastante utilizada na China, na Coreia e outros locais, mas ainda tem pouquíssimo dado na literatura mostrando algum benefício, né? É possível que nos próximos meses aí surjam algumas coisas, apesar de muitas vezes a utilização da droga, quando não se organiza protocolo de pesquisa, muitas vezes pode usar muito sem fazer uma comparação para poder mostrar que a medicação funciona, né? Esse trabalho que saiu agora semana passada, que causou esse furor todo, ele tem alguns resultados interessantes, mas ele tem, assim, 1 milhão de limitações, né? 1 milhão de limitações. Eu acho que até botei ele aqui, ó. Fala aqui um pouquinho de tratamento aqui, desculpe, onde vocês estão. Eu coloquei ele aqui. Esse aqui, né? Esse trabalho aqui. Você vê que a quantidade de pessoas aqui, ó, era o grupo cloroquina e o grupo controle. 20 pessoas aqui e 16 pessoas aqui. Muito pouca gente. Isso aqui não foi randomizado, não. Ele ofereceu medicação disso aqui. Ixi, tá aparecendo umas coisas aqui. Os riscos aqui. Está escrevendo na tela aí. Tem uma possibilidade de alguém escrever na tela. Fica à vontade, fica à vontade. Esse grupo controle aqui foi escolhido por pessoas em outro hospital, ou então, assim, não foi feito um grupo... Tanto é que você percebe aqui que você pega a faixa etária deles, é meio diferente, né? Não é um grupo meio heterogêneo, o grupo controle, né? Aí, na verdade, 6 pacientes aqui utilizaram azitromicina, só 6 utilizaram azitromicina por indicação, não era protocolo, porque o médico passou lá, sei lá, prescreveram, né? E aí depois eles observaram a diferença aqui. Então, isso aqui, a crítica que se faz esse trabalho, crítica no sentido assim, né, de desvalorizar, mas de dizer assim, é limitado a força, a força da evidência que ele traz, né? São poucas pessoas, o grupo controle não é um grupo controle bem desenhado, e ele não avaliou desfecho clínico. O que ele está avaliando aqui é a quantidade de vírus que esse paciente está eliminando. Então, o que ele mostrando aqui não é que ele fez esses pacientes melhorarem, mas que ele diminuiu a detecção de vírus nesses pacientes. Isso aí, apesar de você imaginar, se diminuir o vírus, quer dizer que a pessoa vai ficar boa. Não necessariamente, né? Não necessariamente. A gente sabe a parte da doença ela é causada pelo micro-organismo, parte da doença ela é causada pela resposta inflamatória. E aparentemente esses pacientes que têm doença grave, que morrem, eles fazem um quadro como se fosse uma sepse, que é muito causada por conta da resposta inflamatória importante. Então, enfim, houve uma queda maior da quantidade de vírus com o passar de 6 dias, né? Houve uma queda maior no braço que utilizou essa medicação. E quando compararam aqueles que usaram a hidroxicloroquina com a azitromicina e o que usaram só a hidroxicloroquina, esses 6 aqui tiveram a resposta mais interessante do ponto de vista virológico. Isso aqui não é clínico, não é melhora de sintoma, não é nada. Isso aqui é virológico, né? Mas são 6 casos, né? Enfim, é um estudo promissor para se fazer novos estudos, mas, digamos, numa situação normal, ninguém jamais ia propor fazer um tratamento com uma medicação dessa, com evidências tão frágeis, né? Agora, como é uma doença que está causando uma comoção, talvez maior, ou não sei, né, muito grande, e apesar da maioria das pessoas se dar bem com ela, existem aquelas pessoas que têm doença mais grave, e essas medicações são medicações que já estão no mercado, a pressão é muito grande para que se utilize. E a gente entende, né, que seja utilizado, mas é preciso levar em consideração aí que as medicações têm efeitos colaterais e que tem que ser muito bem pesado e muito bem controlado o uso desses remédios. Do jeito que o pessoal tem gente utilizando. Eu já soube de um caso de uma pessoa aqui que estava utilizando preventivamente, que está internado em um dos hospitais aqui de Fortaleza, que está internado por conta de efeito colateral da medicação. Né? A pessoa está internada, adoeceu do remédio. Né? Enquanto isso, tem gente que tem lúpus e artrite reumatoide que não está conseguindo achar o remédio na farmácia para se tratar. Então, certamente, isso aí não está correto. Existem alguns casos, a gente sabe ver comentários,
tanto o Ministério da Saúde como a Secretaria de Saúde tá planejando soltar algum tipo de orientação, pelo menos para dizer assim, olha, se for fazer, façam dessa forma, etc., mas não saiu nada ainda, mas existem informações que vão soltar orientações, mas os colegas, e a gente compreende até a necessidade, o drama de você estar acompanhando essas pessoas, já estão utilizando, baseado nos dados que tem lá de fora, já estão utilizando. Aí vem alguns relatos dizendo, fulano teve uma resposta maravilhosa e tal, mas assim, se você não tem um comparativo de uma pessoa que usa e outra pessoa que não usa, é muito difícil você tirar a conclusão, né? A minha impressão que eu tenho é que existe uma vontade muito grande de que funcione e que esses relatos assim de respostas mágicas, miraculosas, que a pessoa teve uma melhora muito grande, eu acho que isso aí não vai se manter com o tempo. Até conhecendo como é que é, aparentemente é uma sepse viral que esse paciente tem, e a gente sabe muitas vezes que tem sepse bacteriana, você faz um antibiótico, você detecta a bactéria, sabe que a bactéria é sensível ao antibiótico, você faz um antibiótico, a bactéria desaparece e a pessoa continua adoecendo, às vezes morre. Porque tem a resposta inflamatória, não é uma coisa mágica. Na hora que você faz um antibiótico, você, digamos, favorece ali que a pessoa melhore, mas não é assim, você fez e a pessoa já no outro dia está ótima, né? Eu imagino que a mesma coisa vai acontecer com essa medicação. Posso fazer uma pergunta aí nesse universo aí, professor? Renato, perdão, só na ordem aqui. O Montalverne já estava aqui na ordem para fazer pergunta aqui. Então, Montalverne, seguindo depois o professor Roberto, depois a gente abre para outras pessoas voluntárias também. Tranquilo? Ok, era só porque era na fase aí das sepsis. Sim, entendi. Mas, Montalverne, por favor, fique à vontade. Ok, primeiro, agradecer a sua disponibilidade, estar aqui com a gente, sabendo de como o senhor está sendo solicitado, né? Muito obrigado. E agradecer também pela riqueza de informação que o senhor está transmitindo para a gente. Eu quero ser breve e proponho que todos sejam breves, né? Para que a gente consiga, todo mundo consiga falar. Eu queria saber, assim, quando a gente, por exemplo, eu fiz um teste e descobri que estou contaminado, seja sintomático ou assintomático. Por quanto tempo eu vou estar transmitindo? E a partir de que dia? Dia do primeiro sintoma, dia do teste? Eu queria ter uma noção de tempo em relação a isso. E a segunda pergunta, acho que é mais breve ainda, é saber se a gente tem a chance de ser recontaminado. Vamos dizer que eu contaminei, estou bom, quero voltar ao trabalho. JS. Quero saber se eu tenho chance de ser recontaminado. É isso. Obrigado. Certo. Tranquilo. Em relação à transmissibilidade, né, a maior parte das pessoas que têm a infecção detectada, elas costumam, até 14 dias, resolver aquela eliminação do vírus, né? Então, por isso que tem sido colocado que a pessoa que tenha o diagnóstico da doença, ela tem que passar 4 dias, pode nem necessariamente internada, pode ser em casa, ou pode ser se tiver que ser internada. E aí, em alguns países que têm um pouco mais de facilidade de recursos, é sugerido que ele faça 2 exames no final desse tempo, para poder ser liberado em relação à transmissão, né? Aqui, pelas nossas dificuldades, a orientação é a gente observar essa pessoa por 14 dias em isolamento e aí avaliar. Se aquela pessoa tiver melhorado completamente os sintomas da febre e tiver melhorado da tosse, ela recebe alta para voltar à vida normal, porque aí a gente já está tendo dificuldade de fazer testes para aquelas pessoas que estão doentes. Nós estamos no momento de restringir o uso dos testes para poder priorizar para quem precisa mais, né? Não está dando para testar todo mundo. Então, é mais em bases clínicas mesmo, considerando essa fase aí de 14 dias. Quanto tempo e como essa pessoa, quanto tempo ela transmite antes dos sintomas aparecerem, a gente não sabe muito bem. Sabe que é possível tanto assintomático transmitir, como também tem casos relatados de pessoas que transmitiram e logo 1, 2, 3 dias depois aí fizeram o diagnóstico da doença, né? Ou seja, que ela é capaz de ser transmitida ali naquele período antes do surgimento dos sintomas, mas ainda quanto tempo e tal, é difícil da gente saber, né? Não sei se eu consegui responder. E aí a segunda coisa, sobre a questão da imunidade. A gente não tem como saber 100% isso, porque tudo está acontecendo agora, né? Tudo isso está acontecendo agora. Se a gente levar em consideração os outros coronavírus, a gente vai cair em 2 situações. Uma delas, se a gente comparar com aquele vírus da SARS,
foi um vírus em que houve a epidemia, houve uma grande quantidade de casos, depois a doença praticamente desapareceu, né? Ou as pessoas ficaram imunes, ou então o vírus sumiu, não teve mais casos, né? Se a gente considerar aqueles parentes lá, aqueles menos patogênicos, que causam resfriados, aqueles são vírus que a gente se infecta mais de uma vez. São vírus que a gente comumente tem resfriado por ele mais uma vez, ou seja, a imunidade é parcial e não é tão duradoura. Claro que a tendência é, cada vez que você se infecta, você vai ter uma doença mais leve. Porque você tem uma resposta imune, mas não é uma resposta imune protetora perfeita. Você, às vezes, porque tanto aparentemente a resposta imune ela perde a potência com o passar dos meses ou anos, né? Como também o vírus tem capacidade de modificar, igual o vírus influenza. Então, às vezes, você desenvolve imunidade para aquela cepa, mas dentro de 1, 2 anos a cepa que está circulando é diferente e você pode pegar de novo. Mas a tendência é que a pessoa vai tendo cada vez doença mais branda quando ela volta a ter infecção. No caso dessa doença, a gente não tem 1, 2 ou 3 casos relatados na literatura de pessoas que receberam alta. E dias depois foi feito o teste e ela estava com o vírus ainda. E aí, se perguntando sobre reinfecção, eu acho que é muito mais provável que aquela pessoa ainda não tivesse curado 100%, né? 2, 3 dias que ela recebeu alta, como é uma coisa muito próxima, que na verdade não é porque ela se infectou de novo, na verdade ela não tinha talvez resolvido a doença plenamente, mas enfim, a gente não tem como responder 100% porque não houve ainda a chance, o tempo não passou o suficiente para a gente ver, né? Se a gente vai se infectar mais de uma vez por esse vírus. Mas de qualquer forma, se reinfectar, existe uma grande chance que na segunda vez que se reinfecte, talvez você vai ter uma muito mais branda do que a primeira vez. Pessoal, vamos só então, na ordem aqui. A gente tem mais 2 pessoas também que se candidataram a fazer pergunta. Agora, sim, a gente não queria que se estendesse tanto aqui nas perguntas. Acho que o professor, quem deve estar já cansado, né? Já deve ter... Não, estou tranquilo. Já se estendeu bastante aqui também na apresentação. Então, gostaria, se possível, concordo, professor Renato, também, de repente, mais umas 2 ou 3 perguntas no máximo, a gente... Eu proponho que na próxima pergunta se encerre as inscrições para perguntas. Sim, porque realmente já está bem estendido já, né? Então, eu acho que na ordem quem estava aqui realmente tinha solicitado foi o professor Roberto Rego. Quem está inscrito aí? Eu mantenho a pergunta ainda, Roberto? Olá, tenho sim. Tenho sim. Então, pode tem quantos inscritos, Campos? O Roberto, depois o Breno. Aí acho que a gente... E eu não tinha Você inscrito. por último, para você fechar. Pronto. Tá bom. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, viu? Queria saber o seguinte, sabemos da limitação de testes, né, de quantidade de testes. Você acha que ideal, se a gente tivesse a quantidade ideal de testes, o ideal seria testar o maior número de pessoas possível? E assim, essa limitação seria de ordem econômica, de ordem logística ou de produção mesmo de testes? Legal. Bom, isso é duvidoso, né? Um local que é considerado como... A gente está observando cada país como é que responde e tentando aprender, aparentemente, o que funcionou, o que não funcionou, né? A experiência da Coreia, aparentemente, foi marcada por uma testagem muito mais agressiva, mais ampla das pessoas, né? E porque na compreensão deles, na percepção deles, quando ele conseguia definir que aquela pessoa tenha a doença, era muito mais provável de que ela seguisse rigorosamente o isolamento e fazer tudo direitinho, quando a pessoa fica naquela situação de talvez, enfim, né? Mas aí realmente existem as limitações que são de toda a ordem que você está colocando. São econômicas, mas também são logísticas, são de produção. Mesmo tendo muito dinheiro, está difícil de comprar tanto teste. Mesmo se a gente tivesse, e a gente não está numa fase, assim, uma situação muito, muito boa, e a gente não precisa gastar só com isso, né? Existem outras coisas para gastar. Então, aqui nesse sentido, certamente a gente vai ter que fazer indicações mais estreitas. Essa semana aí a gente ajuda a colaborar aí com as novas normas aí para fazer a testagem, né? Mas entre elas estão os pacientes graves, é a grande prioridade. São os profissionais de saúde, porque é importante que a gente tanto detecte o profissional que está infectado para que ele não fique dentro do serviço de saúde contaminando, como também aquele que não está infectado e que pode continuar trabalhando, né? Que às vezes tem um resfriado. Muita gente às vezes tem outras doenças. Essa é a época das doenças respiratórias. Certamente muita gente tem doença comum, né?
Agora deve estar chegando, eu estava prometido para chegar essa semana, uma ferramenta nova, aparentemente mais barata, que tem características diferentes, que seriam os testes rápidos, são testes de sorologia, né? E que talvez eles tenham um grande potencial aí de ser utilizado para profissionais da saúde, para a gente poder testar um pouco mais, justamente porque a questão da carência de profissional de saúde, tanto gente que adoece como gente que foge da raia, né? Aparentemente na Itália a causa mais importante que eles colocaram lá de ter acontecido tantos óbitos foi falta de leitos, mas a segunda mais importante foi falta de profissionais que ou adoeciam ou profissionais que se recusavam a enfrentar, a participar, fugiam e não conseguia fechar a escala, e paciente ficando, obviamente, sem leito hospitalar e sem profissional da saúde, morreu mais gente do que deveria morrer, né? Então, essa questão é uma questão muito importante. Então, a Secretaria está adquirindo esses testes aí, diz que chega essa semana, e aí certamente a gente vai ter que ver uma forma de priorizar um pouco a testagem desses profissionais, talvez até utilizando mais essas sorologias, que são mais... É um teste rápido, que você faz e sai o resultado na hora, é uma vantagem, é mais barato, é uma vantagem. A desvantagem é que, como todo teste de sorologia, ele não fica positivo na hora que a pessoa começou a ter a doença. Quando você começa a ter a doença, geralmente ele leva alguns dias, né, para a sorologia ficar positiva. Então, se eu estou com 24 horas de febre e tosse, pensando que eu estou com a doença, não adianta fazer a sorologia, porque ela não vai. Então, às vezes, vai ser útil para aquela coisa. Eu vou afastar o profissional por 14 dias? Eu disse, não, eu posso esperar, digamos, uma semana, fazer o teste, se der negativo, essa pessoa volta para trabalhar, né? Mas a sorologia tem essa vantagem, esse delay aí, entre você querer fazer o diagnóstico, mas você tem que esperar a sorologia positivar. Aparentemente, no caso aí, seria 7 dias, mais ou menos, para que você possa usar a sorologia. Isso aí talvez ajude um pouco a gente fazer, e o raciocínio provavelmente vai ser, se por acaso aquela pessoa teve a doença, e ela está comprovada, se ela sarou daquela doença, pelo menos para essa estação, provavelmente ela está imune, né? Pelo menos se a gente for levar em consideração tudo que a gente conhece de doença infecciosa, é pouco provável que você adoeça, pelo menos na sequência que você acabou de adoecer, você tem títulos de anticorpos e você está protegido. Agora, essa proteção, talvez ela não dure para sempre, né? Mas esses testes estão sendo aguardados, e a preocupação aí com o passar dos dias aí, de esvaziando a linha de frente de combate a essa doença, é uma preocupação real. O professor Tássio também tinha uma outra pergunta, para depois passar para o Renato para a gente finalizar. Por favor. Professor, bem rápido, assim, nesse contexto aí de isolamento social que a gente está vivendo, existe alguma razoabilidade em pensar que, por estarmos na frente de batalha, mesmo assintomáticos, precisaríamos estar isolados da nossa família ou não? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, assim, é a baixa patogenicidade desse vírus, né? Ele tem uma capacidade muito grande de transmitir. Eu tenho medo de... a Angela Merkel foi muito clara no jeito alemão de ser, né? Quer dizer, provavelmente mais da metade da população vai se infectar com esse vírus esse ano, e a maioria vai ficar bem. A grande questão é a gente saber a velocidade que isso vai acontecer, né? Em quanto tempo isso vai acontecer, porque se acontecer ao mesmo tempo é uma catástrofe, né? E segundo, o quanto a gente pode preservar aquelas pessoas que estão naqueles grupos mais vulneráveis. Esse daí a gente tem que fazer o máximo possível. Então, se a gente tem, por exemplo, se convive em casa com uma pessoa que é muito vulnerável, e aí o que está sendo colocado é especialmente uma faixa etária acima dos 70 anos, acima dos 60 a curva vai crescendo, mas acima dos 70, 80, que uma pessoa que tem comorbidades aí mais importantes é a diabetes, a hipertensão, a doença cardíaca, a doença pulmonar crônica e o câncer, talvez essa pessoa precisasse ficar um pouco mais preservada. O restante da população, a gente não vai ter uma forma de entrar numa bolha, mesmo sem ser profissional da saúde, se a gente leva em consideração que tem lá milhares de pessoas circulando assintomáticas lá fora com esse vírus altamente transmissível, o que a gente pode fazer é evitar que as pessoas adoeçam todas ao mesmo tempo, mas vai ser muito difícil a gente conseguir se livrar de boa parte de nós se infectar, e boa parte não vai nem saber disso, outros vão ter uma doença autolimitada, né? E
E eu acho que não vai ter muito como fugir disso. Talvez eu tenho que procurar o meio termo entre o pavor e também chegar a dizer assim, então é uma coisa banal. Não é uma coisa banal, mas aparentemente nós como população vamos ter que enfrentar esse vírus e boa parte se infectar. Existe inclusive uma preocupação que esse vírus tem uma segunda onda, ou seja, que ele vai rodar o mundo, ou seja, é possível que na estação do próximo ano ele volte de novo à China para cometer aquelas pessoas que não se infectaram na primeira rodada. A influenza faz assim, né? Aquela gripe espanhola de 1918, ela fez assim. Ela fez uma primeira volta no globo, causando a quantidade de casos, de óbitos e tal. Então, para o outro ano, quem não tinha pego da primeira vez, ela pegou, né? Então, a estratégia lá da Inglaterra que eles estão utilizando é segurar os idosos e os doentes no isolamento mais restrito e os jovens, especialmente as crianças, soltando para que eles se infectem e se imunizem, já que eles têm a doença mais benigna, como nossos pais, nossos avós faziam com as crianças, que era, se tinha alguém com sarampo, a pessoa levava para pegar logo, né? Pega logo para poder, já pega catapora, já pegar logo, porque a criança tem doença mais branda e aí ela vai ficar imunizada, né? Então, eu acho que a gente tem que se proteger mais dentro dessa visão que a gente a gente sai do hospital, sai da unidade de saúde e vai ficar esbarrando com esse vírus aí para todo lado, né? E aí, claro que a mentalidade da gente talvez seja muito mais de frear a velocidade, aquela coisa da curva, né? Fazer com que essa doença não evolua numa velocidade muito grande, para que a gente não tenha, de repente, essa coisa que é o colapso do sistema de saúde. Os locais em que aconteceram muitos óbitos, aconteceram especialmente por conta disso. Não é por conta da quantidade de casos graves, é a quantidade acontecendo ao mesmo tempo. Se a gente tiver aqui 200 mil casos em 3 semanas, a gente tiver 200 mil casos em 3 meses ou 4 meses, é completamente diferente, porque as pessoas vão ficando boas e vão, né, se recuperando, e aí a gente consegue passar por isso aí. Conhecendo agora essas informações novas dessa transmissão por assintomático, difícil a gente imaginar uma situação de dizer assim, eu estou protegido, 100% protegido, não vai ter ninguém. Então, só para fechar, se a gente tem alguma pessoa, meu pai, por exemplo, que é mais idoso, a gente está fazendo o máximo para poder protegê-lo, fazendo o máximo para que ele não saia no contato, etc, né? Muito rigoroso. Então, isso aí para o profissional de saúde, se ele tiver uma oportunidade, se tiver uma pessoa dessa que mora, de deixar ela um pouco mais afastada, essa é a pessoa que a gente precisa preservar o máximo possível. Para o resto de nós aí que estamos nessa vida ativa, acho que vai ser difícil ficar muito tempo longe desse bicho. Não sei. Sr. Renato, só para a gente então finalizar, né, porque já realmente o horário já está bem adiantado, com certeza já está cansado, mas vamos lá, só para a gente fechar, Sr. Renato. O Renato ainda está por aqui, não, ou saiu? Desculpa, é porque eu tinha desativado o som aqui. Agora está ouvindo? Sim, sim. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta rápida e aí a gente encerra, Kenny. Antes de aparecer essa publicação da azitromicina e da cloroquina, a gente tava uma discussão da questão dos anti-inflamatórios, do corticoide, do paracetamol e dos AINES com relação à doença. Porque os estudos vinham apontando que a doença evoluía como uma sepse, que a resposta inflamatória era mais grave do que a doença em si, né? Principalmente para as doenças graves. E aí a resposta inflamatória que levava os pacientes ao óbito e não necessariamente aí apareceu esse tratamento com a cloroquina e com a azitromicina que se confronta com a questão da sepse. Então, depois a OMS voltou atrás com relação aos AINES, que poderia usar com relação aos anti-inflamatórios. Então, essa compreensão dos casos graves com a sepse, com a resposta inflamatória, como é que tem o uso de corticoide, de controle da resposta inflamatória e de controle da infecção viral? Como é que vocês estão vendo e como é que isso está sendo abordado hoje? Olha, ainda existe essa percepção, né? A doença tem um comportamento que já sugere muito isso. É uma doença que, o que está sendo relatado, a boa parte dos pacientes que são internados ou que evoluem com insuficiência respiratória,
geralmente eles fazem isso depois do 7º dia, 8º dia. Então, às vezes, o relato que tem, e os trabalhos eles repetem isso, são pacientes que ficam relativamente bem a primeira semana, ou com sintomas e etc. E a partir do 7º dia, esses indivíduos vão complicando, tá entendendo? O que sugere um pouco aquela ideia, né? É que nem, por exemplo, a dengue, só que a dengue é uma doença de uma semana. Então, ela chega, faz aquela febre, todo o corpo, etc., aquela fase da viremia. Quando chega no terceiro para o quarto dia, o vírus desaparece e é quando começa a aparecer o anticorpo, ou seja, quando o sistema imunológico entrou em campo. E é justamente nessa hora que vem a dengue grave, é justamente nessa hora que vem as complicações da dengue, né? Mostrando que a resposta imunológica talvez seja o principal vetor aí da doença grave e não necessariamente o vírus, né? Esse comportamento, essa tendência meio tardia de complicação já numa fase avançada da doença, sugere um pouco que o sistema imunológico pode ter uma participação nisso. Mas, assim, não tem uma comprovação. O que foi feito de trabalhos antes com aqueles outros vírus, outros coronavírus mais graves, mostraram que ou não houve benefício, houve um retardamento do clareamento de vírus, ou seja, o paciente ainda ficou com uma quantidade de vírus maior e passou mais tempo com o vírus, porque o corticoide dificultou o clareamento viral. Alguns pacientes tiveram complicações relacionadas ao corticoide. Então, existe um princípio de não utilizar corticoide ou não recomendar o uso de corticoide, a não ser que tenha uma indicação que seja outra, não seja para tratar essa doença. Mas, na verdade, como quase tudo que está relacionado a corticoide, né, sempre existe resta uma dúvida. Resta uma dúvida. E uma coisa curiosa nesse caso dessa doença é aquilo que eu mostrei para vocês. Apesar de ser tardio essa complicação, mas o vírus continua sendo detectado e ele é detectado numa quantidade maior naqueles pacientes mais graves. Então, aparentemente no 7º, 8º, 9º, 10º dia, o vírus ainda está lá. E ainda é encontrado o vírus, mostrando que não tem aquele comportamento que tem nas doenças típicas agudas. No começo, muito vírus e pouca resposta imunológica. Depois, o vírus some e vem a resposta imunológica, né? Na fase da 2ª semana da doença, fase grave, tem a elevação dos marcadores inflamatórios, especialmente quem vai ficar grave, mas o vírus continua sendo detectado ainda nos pacientes graves, ele não desaparece. Aí fica aquela questão, será que se eu for frear o sistema imune, eu vou fazer um serviço ou um desserviço, né? Na verdade, não tem uma resposta 100% segura. A recomendação é evitar ao máximo, só utilizar em casos especiais. Eu sei que é muito mais fácil, isso todo manual tem, mais fácil dizer do que fazer na hora que você está vendo um paciente lá com o pulmão tudo branco, com os marcadores inflamatórios lá no teto, você às vezes segurar de não fazer o corticoide, né? A gente entende que às vezes o profissional acaba fazendo como uma tentativa, aquela percepção que é o sistema imune que está matando o sujeito, né? Mas daí a funcionar, não tem assim estudo muito legal por enquanto dizendo se é bom, se é ruim ou é indiferente. Ok, professor. Então, assim, em nome do colégio, do capítulo 12 do Colégio Brasileiro de Cirurgia Maxilofacial, a gente gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor na nossa reunião. Foi extremamente esclarecedor e extremamente enriquecedor para a gente. E agradecer realmente, imensamente, novamente, o aceite pelo convite. Senhor Renato, só pode finalizar também aí o fechamento da... Rapaz, eu só tenho a agradecer esse velho amigo aí de mais de 30 anos, amigo que eu fiz nos bancos da universidade nos anos 80 e que... Mais fora do que dentro dos bancos da universidade. Exato, exatamente. Se fosse nos bancos, a gente não tinha se encontrado, né? É verdade. Então, Kenny, muito obrigado. Obrigado pela sua eloquência, a sua capacidade de oratória e de simplicidade de expor os temas que são complexos. Então, e parabenizar pelo seu trabalho, eu tenho acompanhado aí a sua contribuição valorosa aí no combate da pandemia, e Deus nos proteja, e mais do que nunca, que a gente saia desse processo compreendendo a importância de fortalecer um sistema de saúde forte, um sistema de saúde coletivo, um sistema de saúde, né, o mais eficiente possível para a população. Eu acho que talvez essa pandemia chegue para nos mostrar isso, né? Seja uma das coisas, dentre os males que vai acontecer, seja uma das coisas boas que vai acontecer, para a gente compreender a importância de ter um sistema de saúde importante e a Seguridade Social como um bem coletivo, que ninguém está isento,
né, de contrair um quadro desse, uma epidemia dessa. Não adianta ter todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza do mundo, você está no mesmo barco. Eu acho que é isso que a Alemanha está nos mostrando, né? Assim, ter um sistema de saúde com 25 mil leitos de UTI, o país que mais tem leito de UTI no mundo, proporcional à sua população, né? Talvez seja a grande lição que a gente tem, né? Possa tirar disso. Muito obrigado, meu amigo. As suas últimas palavras, se você desejar. Não, gente, eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Aprendi um monte aqui. Já de saldo eu aprendi a utilizar essa ferramenta aqui, que é muito interessante, cada vez mais necessário, né? Eu estou aqui meio em isolamento, que eu tive contato fui para uma reunião de uns amigos lá, a reunião lá de trabalho, e tinha uns 2 lá infectados. Então, estou aqui, estou bem, mas achando ótimo a gente ter essas ferramentas que a gente continua a ficar produtivo e continuar ajudando, né? Acho que é muito importante a gente trabalhar essa questão da informação entre nós, tentar passar boas informações, e essa coisa positiva que vocês colocaram em alguns momentos aí, né? Eu tenho dito que, claro que eu não torço pelo bandido, não torço pelo vírus, mas assim, eu acho que depois no próximo ano esse vírus ele vai ganhar talvez um título doutor honoris causa, né? Então talvez vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, porque ele está ensinando mais a humanidade do que muitos e muitos professores conseguiram, né? A nossa interdependência, nós estamos do outro lado do globo do chinês, mas o problema dele lá bate aqui, né? Tanto do ponto de vista comercial como do ponto de vista de doenças, né? Nós estamos num globo só e a gente desaprendeu aquela coisa mais básica que na caverna a gente aprendeu, né? Quer dizer, o ser humano chegou aqui não foi por ser o mais forte, não foi por ter o maior chifre, o maior dente. Ele chegou até aqui basicamente pela sua capacidade de comunicar, né? Foi uma das primeiras capacidades que nos distinguiu lá nas cavernas, pela capacidade de comunicar, de colaborar, ou seja, você é pequeno, mas você consegue se articular e consegue lutar contra um animal maior, mais feroz, porque você tem a capacidade de colaborar e a capacidade de usar a razão, a capacidade de raciocinar e não se deixar levar pelas emoções, né? Aparentemente, a gente esqueceu muito dessas coisas, estamos fazendo muita bobagem, não só da pandemia, mas viemos fazer muita bobagem e essa doença veio para dar uma chacoalhada na gente, né? Para que a gente tome essa lição, né? Receba esse recado da natureza, que a gente tem feito más escolhas e que está na hora da gente aprender. E aí é um grande prazer estar aí com vocês, à disposição, a próxima oportunidade, sempre à disposição do Renato, ele sabe o prestígio que ele tem. Ele já tinha prestígio comigo depois de uma pulpite que quase que eu pulo aqui da janela, aí o que ele pediu eu não tenho como recusar, não. Estamos sempre à disposição de vocês, uma grande satisfação. Ok, senhor. Boa noite, então, tudo de bom. A gente está liberando o senhor, então, da reunião. E, assim, quem quiser, de repente, ainda permanecer aqui